Preste atenção. João 16:33, eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão o quê? Aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Ó, nós estamos vivendo na onde? No mundo. Aqui nós vamos ter problemas, aflições, não vai? Só que ele está falando assim, ó, coragem. As pessoas, elas não podem passar um nível, mesmo que pequeno, de aflição, de afronta, de problema. Eles já querem desistir, já querem parar pelo meio do caminho. Então, o evangelho que é pregado, dizendo para você que é só água fresca e sombra e água fresca, é mentira. Jesus disse que vai ter aflições, vai ter problema, vai ter dificuldade. Você está aí numa boa, de repente, amanhã você vai para o teu trabalho, o patrão chama você e vai lá para o RH, não quero mais você aqui não. Não é assim? Nós estamos vivendo nesse mundo atribulado. Embora nós sejamos luz, nós não estamos livres de passar pelas aflições. Notícias boas e notícias ruins. Pode acontecer. Mas as nossas vidas em Deus não está pautada somente se tudo der certo. Se der errado, nós estamos em Deus. Então entenda que nós vamos passar por momentos não tão agradáveis. Isso aí é normal. Agora, presta atenção em uma coisa. Quem está em Cristo vai passar aflição, sim ou não? E quem está lá fora passa também? Então, quando eu passo aflição em Cristo, eu falo, não, chega, cansei. Aí você vai para lá também não tem? Qual é a garantia de estar em Cristo? Que ele está falando, eu venci. Automaticamente, quem está nele também vence. Entende? Para quem está em Cristo, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem não está em Cristo chora a vida inteira. Pode prestar atenção, que todas as vezes que o povo se rebelava contra Deus, eles choravam, choravam, choravam e choravam. E não tinha alegria, porque não tinha Deus. Quando você está em Deus, você também vai passar pelas mesmas coisas. Só que a única diferença é que Jesus venceu e nós também venceremos. Está entendendo isso, sim ou não? Então há vitória para quem está em Cristo. Quanto mais perto da vitória, maior é a pressão. Repita comigo assim, ó, quanto mais perto da vitória, maior é a pressão. Tem gente que já está perto, quando vem uma pressão ele desiste. Todas as vezes que você desiste, você começa do zero de novo. Todas as vezes que você para, você vai começar do zero de novo. Preste atenção. Todas as vezes que você retrocede, quando você volta, você começa tudo de novo, o mesmo processo. A mesma coisa. Você vai viver a mesma coisa. O inimigo aumenta a pressão, porque percebe que você está perto da promessa. Entenda isso. Preste atenção. A pressão ela vai aumentar. Quanto maior o nível do seu preparo, maior o nível de ataque. Quanto mais preparado você está, mais eles vão aprimorar o nível do ataque. Por quê?
porque você vai ficando forte espiritualmente. Então quem vai vir lutar com você já não é mais qualquer um, porque agora você já é reconhecido no mundo espiritual como alguém forte. Eles vão tentar, eles vão vir, eles vão falar, e a maioria das vezes o diabo vai usar gente da nossa própria casa para tentar nos afrontar. Porque embora uma pessoa lá fora te ofende, você nem dá importância. Mas quando alguém da sua própria casa te ofende, te fere. E nós temos que estar preparados, fortalecidos, para lutar e para avançar. E não desistir jamais. Ora, certa vez, os inimigos do povo de Deus foram lá e destruíram completamente a cidade. Você conhece a história e precisamos relembrar para que possamos ter aqui um entendimento melhor. Chegou a notícia até Neemias, que estava lá no palácio do rei, sendo copeiro, que a terra estava totalmente destruída, a cidade estava totalmente destruída. E ele falou: vamos reconstruir. Repita comigo: reconstruir é mais trabalhoso do que manter. Mas tudo bem, eles não tiveram a inteligência de permanecer na presença de Deus, e porque eles se desviaram da presença de Deus, o inimigo teve força, foi lá e acabou com tudo. E agora, a pressão para reconstruir é muito maior do que manter o que está construído. Entenda isso. Manter aquilo que já está estabelecido é uma coisa. Agora, reconstruir tudo de novo é debaixo de ameaças, de zombaria, não é assim? Quando a gente tem altos e baixos na vida, e a gente fala: vou reconstruir a minha vida em Deus, sempre nós vamos ouvir umas piadinhas. Eu quero ver até quando? Eu quero ver até que dia? Eu quero esperar até a próxima festa? Eu quero esperar até a próxima Expo Mutum para ver se ele está firme ou não está firme? Eu quero esperar até a próxima reunião em família, se ele realmente vai manter o que ele está dizendo? Então, reconstruir é mais difícil do que manter. Quando você chega no nível, você vai passar por pressão para manter? Vai. Mas as pessoas vão olhar e vai dizer: olha, está indo, está firme. Agora reconstruir é mais difícil. Você concorda comigo, sim ou não? Então pense bem. Quando vier o desejo de desistir, sair da presença e deixar o diabo vir e destruir tudo. Porque reconstruir é mais difícil. E eles começaram a reconstruir, mas não foi fácil. Neemias capítulo 4, versículo 1. A Bíblia diz assim. Coloca na outra tradução, fazendo um favor. Quando Sanbalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós. Preste atenção. A primeira coisa, o diabo fica furioso porque você resolveu reconstruir. Resolveu voltar para Deus. Quem está entendendo, diga amém. Fica furioso. Mas ele não só fica furioso, mas ele vai começar a ter um ataque mental. Porque ele vai tentar abalar as estruturas emocionais. Caçoar, é zombar, é rir, é dizer: não vão conseguir. A pior coisa que existe é quando alguém está juntando os seus cacos quebrados e chega alguém e fica fazendo piadinha e rindo da gente. Sim ou não, pessoal? É triste ou não é triste? Isso é diabólico. Então eles começam a caçoar. No versículo seguinte a Bíblia diz: diante dos seus companheiros e do exército de
samaritanos, ele disse: o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que oferecendo sacrifícios poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulhos e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a reconstrução? Trazendo para as nossas vidas. Às vezes nós estamos só o caco. Quem já se sentiu assim, quebradinho, só o caco quebrado aí? Aí você está lá tentando colar, né, irmão? Está lá arrasado, acabado. Financeiramente está destruído, emocionalmente destruído, amorosamente destruído, casamento. Ó, meu irmão, está uma vida. Aí o sujeito fala assim: eu vou para a igreja. Eu vou caçar rumo, eu vou caçar Deus. Por que a pessoa vem? Porque um dia foi apresentado o caminho. Então ela já conhece o caminho. Aí começa, não vai dar conta, não vai conseguir. Já ouviu alguém dizer assim: isso é sacrifício de tolo? Já ouviu? Ah, isso é sacrifício de tolo. Não adianta. É o que eles estavam tentando fazer. Desacreditar. Trazer o quê? Confusão emocional. Diga, confusão emocional. A pessoa recebe uma palavra, ele sai determinado. Não, agora eu vou pegar firme, agora eu vou voltar para Jesus, agora eu não vou negociar mais culto, agora eu não vou mais para festinha, agora eu não vou mais para bagunça, agora eu quero realmente mudar de vida. Aí começa a vir. Vem um, daqui a pouco vem outro, e começa a caçoar, começa a intimidar, começa a rir, começa a fazer piadinhas. Era isso que eles estavam passando. Você está vendo que manter as muralhas de pé era muito mais fácil do que recomeçar. Todas as vezes que um cristão, ele deixa Satanás entrar, acabar com a vida dele, acabar com ele, arrebentar com ele, e ele decide recomeçar, é mais difícil recomeçar do que permanecer as muralhas de pé. É melhor você jejuar e orar mais do que você desistir, porque recomeçar não é fácil, é muito difícil, é complicado. Então eles estão recomeçando algo. Versículo de número 3, a Bíblia diz: Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse: que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia. Você já se sentiu assim, diante das pessoas, que no olhar delas, elas não precisam falar nada, mas só delas estar ali te olhando, você já faz a leitura que elas não estão dando crédito nem confiando em você? Coitado, era assim que eles estavam. Coitado desses, não vai virar nada, não vai virar nada. Qualquer coisa vai vir, vai derrubar. Sabe o que é isso? Está dando descrédito para aquilo que você está fazendo. Olha o que eles falam: qualquer raposinha vai entrar e vai derrubar tudo isso aí, vai acabar com tudo. Sabe o que é isso? É porque aquele que um dia esteve de pé e caiu, demora, mas demora, mas demora, mas demora muito a adquirir confiança de novo. As pessoas olham sempre para ficar com o pé atrás, não é assim? É igual aquela pessoa que todas as vezes comete o mesmo erro com você. Todo dia ele fala: agora eu vou recomeçar, agora vai dar certo. Você olha assim e fala: não vai. Porque não tem mais confiança. Está vendo como é difícil? Desistir é muito ruim. Retroceder é muito ruim. Aqui tinha uma pressão muito forte. Mas todos nós aqui sabemos e conhecemos essa história. E sabemos que Neemias conseguiu reconstruir os muros. Vocês também vão conseguir. Ele teve sucesso, ele teve êxito, mas precisa de ter opinião, precisa de ter postura, precisa de tomar decisões assertivas e ficar nelas.
Você precisa recomeçar de novo, mas recomeçar com um sentimento no teu coração. Agora vai ser para valer, ninguém vai me derrubar, eu não vou arredar o pé da promessa. É sob pressão, meu irmão. Se você não quer ser pressionado, você nunca vai ter avanço. Não adianta. A palavra de Deus vai te pressionar, você mudar também. Você precisa entender, vai ter pressão, o inimigo vai vir. Neemias estava reconstruindo os muros. Só vai ter avanço se você passar pela fase da pressão. Todos os dias vai ter pressão. Todo dia vai ter raiva, vai ter ira, todo dia vai ter tribulação, todo dia vai ter atribulado, todo dia vai ter endemoniado, todo dia vai ter alguém enviado do diabo, do inferno, para tentar fazer com que eu e você pare de construir aquilo que Deus está declarando para ser construído. Todo dia. Todo dia vai vir uma piadinha, todo dia vai vir um sorrisinho de ironia, irônico, todo dia vai vir alguém atribulado para não acreditar na sua conversão, todo dia vai ter alguém, seja da família ou não da família, aonde quer que você vá, vai ter pressão, vai ter ataque. Não adianta, meu irmão, não adianta, mas Jesus venceu. Nós também vamos vencer. Neemias conseguiu, nós também vamos conseguir. Preste atenção. Queridos, o mundo espiritual, ele observa os nossos passos. Quanto mais você avança, maior é o ataque. Presta atenção. Quanto mais você avança, mais vai vir ataque. Quanto mais você avança, vai vir alguma coisa tentando desanimar você. Para você desistir das coisas. Para você parar pelo meio do caminho. Para você não vir à igreja. A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas. Isso eu falo para você com conhecimento de causa. A maioria das pessoas que se afastam do corpo de Cristo. O primeiro motivo da grande maioria é: não estou bem. Estou decepcionado. Porque a minha vida. Porque me fizeram isso. Porque eu estou desanimado. Porque eu estou desacreditado. A maioria. A maioria das pessoas. Queridos, presta atenção. Tem gente que está orando por outra pessoa há muitos anos e não vê mudança naquele indivíduo. Eu quero te dizer uma coisa: a culpa não é sua. Não é sua. Porque mudança e transformação, isso é uma decisão pessoal. E a culpa não é sua. Certa vez eu conversando com uma pessoa, eu disse assim: minha irmã, o que está acontecendo? Por que você não veio mais na igreja? Cansei de lutar sozinha. Cansei. Lá em casa só eu vou para a igreja. Lá em casa só eu oro. Lá em casa só eu sou fiel. Lá em casa só eu sou dizimista. Lá em casa só eu estou jejuando. Ninguém quer saber de nada. Eu estou há muitos anos na igreja, eu não vejo ninguém mudar lá em casa. A pergunta é: você mudou? Você se transformou? Se você está bem com Deus, não tem o que fazer. Você precisa estar pronto para enfrentar suas lutas, as suas batalhas. Imagina, você já parou para pensar como foi a convivência de Jesus com os seus irmãos? Quando ele cresce, começa o ministério dele, a Bíblia diz que ele anda para tudo quanto é lado: milagre, multiplicação de peixe, pão, e isso, e dinheiro na boca de peixe, e a multidão correndo atrás desse homem, discípulos largando tudo para seguir ele. Quando ele chega na casa dele, na terra dele, na família dele, o povo falou assim: esse aí?
Ele ganhou tanta gente e dentro da casa dele ele não pôde fazer nada. Se o próprio Cristo, se o próprio Jesus não conseguiu convencer aqueles que eram da sua própria casa ou cidade, eu vou me frustrar? Não. Tem uma grande obra para acontecer na minha vida. Eu preciso avançar. Eu preciso continuar. Aí as pessoas dizem, principalmente as mulheres, hein? É porque eu estou orando por ele. Você está servindo a Jesus por Jesus ou pelo seu esposo? Essa é uma pergunta que precisa ser. Aqui é sob pressão. Hoje não é vencendo sob pressão? Então eu estou te pressionando agora, estou te colocando na parede. Estou colocando a sua fé à prova. Porque tem gente que ele está na igreja por um propósito, não por Cristo, um propósito pessoal e terreno. Você não pode estar em Cristo por um propósito terreno. Você tem que estar em Cristo por um propósito celestial. Então, se não dá certo o que você quer, cansei, não vou mais. Sabe uma coisa, eu vou me entregar. Como assim? Como assim? Presta atenção. Jesus, quando é morto naquela cruz, todas as pessoas que ouviu a Jesus, ele conseguiu convencer? Não. Por que o senhor prova que não? Porque lá o dia que estava todo mundo gritando, solta Barrabás e crucifica Jesus, aquele povo viu milagre, aquele povo comeu pão, aquele povo comeu peixe, aquele povo estava andando atrás de Jesus. Meu irmão, se as decepções e as desilusões terrenas faz você se afastar de uma obra poderosa que Deus tem para a sua vida, então você nunca serviu a Ele. Você serviu os seus interesses. Essa que é a verdade. Entenda uma coisa. Nós vamos viver sob pressão. Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Vai chegar o dia que não vai acontecer o que a gente quer. Não vai. Está entendendo ou não? Não vai. Foi assim para todo mundo. Não vai ser diferente para nós. Vai chegar o dia que tudo vai dar certo. E vai ter o dia que tudo vai dar errado. Agora eu estou falando de coisas terrenas. Agora, no mundo do Espírito, quem está em Cristo já é mais do que vem. Então, quando eu entendo isso, a zombaria, a caçoação, está entendendo? Não mexe comigo. Não vai mexer comigo. Eu já escutei da minha própria família. Agora diz que virou um pastorzinho de meia tigela, depois que já andava incorporado do capeta na rua, e isso e aquilo, agora... E já se passaram muitos anos, e eu estou aqui. Quantas aflições, quantas afrontas nós já passamos e enfrentamos. Então preste atenção, tem uma grande obra que o Senhor quer realizar na vida de quem permanece. Porque os que retrocedem, até o nome são esquecidos. Acabou, retrocedeu. Não faz mais parte. Está entendendo ou não? Irmão, sabe qual é o nosso maior problema? Hoje não é vencendo sob pressão? Sabe qual que é o nosso maior problema? É amar os atribulados e os desviados. Jesus falou para pregar para eles. Quem está me entendendo, diga amém. Agora, eu não posso amar a vida dele ao ponto de perder a minha, para segui-los. Jesus diz assim, quem não é dos nossos, não tem parte conosco. Quem falou isso? Jesus. Jesus. O que o inimigo faz quando ele vê uma pessoa frouxa, medrosa, com medo? O que ele faz?
ele multa. É assim ou não? Não é assim? Por quê? Por que ele multa? Porque uma pessoa medrosa, frouxa, sem fibra, a primeira afronta foge. Lembra quando Neemias estava reconstruindo? Eles vieram, caçoaram, falaram. Sabe como Neemias terminou de reconstruir o muro, irmão? Uma mão assentando tijolo e a outra mão com a espada. Sabe o que isso significa? Nós estamos prontos para qualquer coisa. Quer vir, vem. Nós vamos proteger essa construção. O crente tem que estar assim. O que é a nossa espada hoje, crente? O que é a nossa espada hoje, crente? A palavra de Deus. Então aqui todo dia pela manhã, é trabalhando, mas com a palavra de Deus aqui. O diabo vai vir para interromper o que você está construindo. Você vai, Satanás, em nome de Jesus, eu te repreendo, demônio. Vai embora agora. Neemias estava assim. Uma mão construindo e a outra mão com a espada. Se quiser vir, pode vir, mas nós estamos prontos. Se você se mostra frouxo, qualquer um passa por cima de você, meu irmão. Não é assim? Eu lembro quando eu era pequeno, que eu estudava, no meu tempo era bom a escola, irmão. Nós resolvia tudo, era no MOOC, não é? Meu tempo era assim, era tudo na pancadaria. E aí minha mãe me trocou de escola. Meu irmão, eu passei o ano todo sofrendo naquela escola. Era bullying, era tudo que você pode imaginar. E eu sempre grandão, fofão, né? Rosado. E aí era pão caseiro, era não sei o quê. E eu quieto, irmão. Eu quieto. Aí eu tinha um amigo que era mais velho um pouco que eu. Aí no final do ano é que ele veio me dar um conselho. Ele falou assim, enquanto você não reagir, eles vão continuar. Eu falei, espera. Acabou o ano. O outro ano eu voltei mais forte, mais alimentado. Irmão, primeiro dia de aula, o rapaz chamava Benedito. Tinha que ser o Benedito, né, irmão? E aí o indivíduo chegou e já falou assim, levanta daí porque é minha cadeira, ó. Eu falei, esse ano eu estou mais forte, hein? Você não sabe o que te espera. Irmão, eu peguei esse Benedito. Falei, esse ano eu não sofro mais. Resolvi o problema. Depois passou o ano todinho sendo meu amigo. Está entendendo, não? Porque se você não se posicionar, você só vai sofrer. No mundo espiritual é a mesma coisa. Diga assim, no mundo espiritual, os demônios faz sofrer os frouxos espiritualmente. Está entendendo, não? É assim. Não vai sair espancando ninguém, não. Falar que eu mandei, não, viu, irmão? Estou fazendo aqui só um exemplo. Terreno e espiritual. Mas agora nós somos espirituais. A Bíblia diz que a luta não é contra a carne, nem, mas contra as potestades. Não é? Os demônios. Então presta atenção. Coloca o outro texto para mim, fazendo um favor. Presta atenção aqui. Nós precisamos aprender isso aqui. Se você fica desesperado quando tem que o quê? Enfrentar muitos, sua força será? Quem aqui se vê nesse versículo aí? Desesperado. Sabe aqueles irmãos que faz tempestade em copo d'água? Sim ou não? Igual os discípulos lá. Estava lá navegando, Jesus dormindo no barco. Coitado de Jesus, não tinha hora para dormir, porque a Bíblia diz que ele orava toda madrugada. A hora que o homem quer dormir, vem lá os atribulados. Acorda que nós vamos morrer. E Jesus lá dormindo. Aí Jesus fala assim, meu Deus, eu não aguento vocês não. Esses homens de pequena fé. Aí Jesus fala assim, aquieta-te. E o mar. Está entendendo? Aí tem um monte de problema. Quem aqui tem muitos problemas? Quem tem? Quem tem muitos problemas? Eu não tenho problema nenhum, porque eu já entreguei tudo para Ele.
Está entendendo ou não? Eu já entreguei, irmão. Eu já entreguei a meninada para ele, eu já entreguei minha vida para ele, eu já entreguei a igreja para ele, eu já entreguei tudo para ele. Acabou, meu irmão. Hoje eu levei uma lavada de Deus hoje. Nós estamos com algumas demandas aqui na igreja. E aí vai para cá, e reunião, e não sei o quê, e isso e aquilo. Aí eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais. Ele falou, você não está aguentando mais porque você está carregando algo que não é seu. Quando você parar de querer se meter naquilo que é para mim resolver. Aí eu, opa, olha aí, estou muito tonto e frouxo. Senhor, está na mão do Senhor esse povo aí que está querendo atribular nossa mente aqui na igreja. Meu irmão, rapidinho, de contrato veio, a coisa funcionou do jeito que a gente está querendo, e pronto. Sabe o que é isso? É Deus fazendo a parte dele, e nós fazendo a nossa. Sabe qual é a nossa, irmãos? Permanecer e assistir. A gente ora e Deus trabalha. Repita comigo assim, eu oro e Deus trabalha. O problema é que a gente quer fazer as duas coisas ao mesmo. Problema todo dia vai ter. Todo dia vai ter problema. Todo dia vai ter preocupação, sim ou não? O inimigo entende sinais espirituais. Você já ouviu o pessoal gosta de dizer que se o animal, cavalo, você vai lá montar num cavalo e ele perceber que você tem medo, ele te derruba? Já viu isso não? E é verdade. É igual o cachorro. Se ele perceber que você está acuado, com medo, ele vai fazer. Irmão, eu já vi cachorro pequenininho, aqueles pintos 01, aquele que quase nem existe. Morder gente, colocar gente para correr. Já percebeu? Quem aqui já correu de cachorro na rua? Mas se você parar e fazer assim, o que ele faz? Opa! Não é? Ele fica ali acuando. Mas se você abaixar, fazer com que você vai pegar algo no chão, como que ele sabe? Já vai vir pedra ali. Ele já fica esperto. Ele já não avança da mesma forma. Assim também é o diabo. Ele vem, aí ele vê você lá. Aí você deita no sofá, liga a televisão e fica lá. Ô vida, ô céus. Aí ele fala, vou oprimir mais um pouquinho. Não é? Por quê? Porque você mostrou para ele frouxidão na fé. Está entendendo? Você mostrou para ele que ele te domina naquela área. Você mostrou para ele que você não tem poder naquela área. E é assim. Assim é em todos os segmentos das nossas vidas. A gente tem que ser educado com as pessoas, mas a gente tem que ser ignorante contra o diabo. Muda as coisas. Seja ignorante, seja estúpido com o diabo. Satanás, eu já sei que é você, sai daqui, cão. Se você quer xingar alguém, não xinga as pessoas, xinga o demônio que está usando as pessoas. Porque ele vai vir, ele vai querer te controlar, ele vai querer abusar de você. Diga guerras emocionais, ataques mentais, cansaço, preguiça. O diabo vem, meu irmão. Dá lá você lá. Aquela guerra na mente. Aquele negócio. Você já sabe. Tem coisas que você já sabe que está errado. Aí vem na sua mente. O que você faz? Seja bruto, seja ignorante. Neemias foi ignorante com aquele povo. Chegou uma hora que eles tentaram de todas as formas, não conseguiu, mandou um mensageiro dizer assim, ei Neemias, desce daí, vamos tomar um café. Sabe qual que foi a resposta? Ignorante. Eu não tenho tempo para essas coisas. Não tenho tempo para conversa fiada. Eu tenho uma grande obra aqui para fazer. Mas a gente, às vezes, a gente passa a mão na cabeça do diabo. É porque esse capetinha é de estimação. É porque é meu compadre.
é a minha comadre. Meu irmão, se tiver possuído, você tem que falar assim, vamos para a igreja comigo? Chama um atribulado para ir para a igreja. Na hora, meu irmão. Na hora. Chegou lá na sua casa, com aquele conversa, vamos para a igreja? Aproveita agora, faz um teste. Final de semana que vem agora, sexta, sábado, domingo, nós temos uma conferência aqui. Chama esses atribulados para vir para a igreja. Não quer não. Então entenda uma coisa. Nós temos que vencer sob pressão. Não espera terra fofa, não espera facilidade não. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus serão perseguidos. Está entendendo ou não? Vai ter perseguição sim. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Diga assim, ó, vai vir ataque de todos os lados. Irmãos, quando a gente já sabe é melhor, sim ou não? Então já estou te avisando já. Vai vir pela direita, vai vir pela esquerda, vai vir pelas costas, vai vir pela frente, vai brotar. Coisa ruim brota até da onde não existe. Você vai olhar assim e falar, meu Deus, da onde brotou esse troço? É o diabo, ele vai vir. Ele vai vir. Mas quem está posicionado, de todos os lados somos pressionados, mas não. Por que não desanima? Porque eu estou posicionado. Eu estou posicionado. Eu já sei. Esse mês já começou. Hoje uma pessoa falou assim, olha, o senhor não está entendendo, mas esse mês já começou difícil para mim. Que bom. Que bom. Porque isso é sinal que você está fazendo o que é certo. Porque você já percebeu como uma força maligna conspira? A pessoa que se levanta para fazer o que é certo é perseguido, sim ou não? Assim é na política, assim é lá no trabalho, assim é em todo lugar. Você está lá no teu trabalho, trabalhando honestamente, honrando a camisa, sendo honesto pelo aquilo que você está recebendo para fazer. Aí vem um atribulado e fala assim, cuidado com aquele dedo duro lá, ó. É assim, quem faz o certo vai ser perseguido. O outro está desviando um negócio lá, quando você chega perto, ele fala, cuidado, cuidado, chegou o dedo duro. Que bom! Por quê? Porque você é posicionado. Você pode estar passando pão que o diabo amassou, mas você não rouba nada de ninguém. Você não passa a perna de ninguém. Você pode estar passando a maior dificuldade da vida, mas você continua posicionado. Não é por conta das suas aflições, das suas dificuldades, das suas tribulações, que você vai mudar o caráter cristão que você tem. Isso é um crente posicionado. Hoje foi muito difícil, pois é hoje que eu vou para a igreja espancar o diabo. Hoje que eu vou aprender mais, hoje que eu vou crescer mais. Nada de ficar aqui preguiçoso, desanimado, não. Eu vou para cima. Porque eu não estou servindo a Deus por resultado, eu estou servindo a Deus por salvação. Quem está me entendendo, diga amém. Porque se for por resultado, meu irmão, você está no lugar errado. Porque nem sempre vai acontecer o que você quer. Nem sempre as pessoas vão tratar você como você quer. Nem sempre vão sorrir para você. Nem sempre vão dizer, sejam bem-vindos. Às vezes nós vamos ter aflições. Mas o crente posicionado é assim, ó, versículo 9. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Esse é o crente posicionado. Está entendendo? Meu irmão, deixa eu te perguntar alguma coisa aqui. Você fica chateado quando alguém fala mal de você? Quem fica chateado aqui? Ih, falaram mal de mim. Você fica chateado? Meu irmão, quem que manda na língua desse atribulado? Aprenda que isso faz parte do processo. Repita comigo assim, todo crente posicionado vai gerar incômodo nos perseguidores.
Não tem jeito. Vai gerar. Não fica chateado quando alguém coloca você em descrédito, não. Continua fazendo o que é certo. Porque o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te abençoar. A pressão, ela é natural. Ela é normal para alguém que está servindo a Jesus. Nós começamos o texto dizendo, Jesus diz assim, ó, fica firme. Não tenha medo. Vai dar certo. Eu venci. Então, preste atenção. Deus te trouxe aqui hoje para tirar suas dúvidas. Para falar com você, continua. Quanto mais perseguição e tribulação tem, é porque você está no caminho certo. Meu irmão, ninguém vai incomodar o diabo se estiver fazendo a vontade dele. Não tem incomodação. Agora, quando você se posiciona para fazer o que é certo, o que é correto. Tem um irmão que disse assim para mim, eu não entendia sobre a questão do dízimo. O mês que eu dizimei foi o mês mais difícil, claro. O diabo quer condicionar na sua mente que quando você é fiel a Deus, vai te faltar. É isso que ele quer fazer. Ele quer imprimir dentro de você essa quebra de princípio para com o Senhor. Para que fazer você não prosperar naquilo que Deus tem prometido para você. Então não tenha medo. Ah, vai ter perseguição? Vai. Vai ter problema, apóstolo? Vai. Vai ter. Mas tem uma coisa que o crente tem, uma arma poderosa. Diga uma arma poderosa. Diga assim, a oração. Olha o que a igreja primitiva fez. Atos capítulo 4, versículo 29. Olha aqui, preste atenção. Ela estava sendo perseguida. Agora, Senhor, olha para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua. Ó, tem crente que gosta de ir lá tirar satisfação, né? Eu era assim. Crente já, pastor, ficava sabendo de uma coisa, quero falar com você, viu? E se não viesse, eu ia na casa. Não adianta. Para quê? Esses tempos atrás uma pessoa começou, porque começa e logo cai, uma calúnia contra mim. Eu falei, deixa. A Bíblia diz que toda ferramenta levantada não prosperará, e tu a condenarás. Porque a inverdade não prospera. A inverdade só vai prosperar se ela tirar a sua paz. Aí a pessoa cutuca um, cutuca outro, fala para outro, fala isso e fala aquilo. Aí chega em um, a pessoa, você está doido. Aí chega no outro, você está doido. Por quê? Porque nós temos confiança e sabemos que o ataque vai vir. Sabe o que a igreja faz? Olha para a afronta, Senhor, deles. Eu aprendi essa oração, irmão. Eu me libertei. Porque todas as vezes que chega algo, eu falo assim, Senhor, olha para a afronta. Olha lá. Sabe quando você deixa Deus resolver as afrontas? Sabe o que acontece com a sua vida? A sua vida rompe, você prospera, o milagre acontece. Porque você não para mais para perder tempo discutindo contra coisas que são inverdades do diabo. Entende isso? Você não perde mais tempo. Não perde tempo discutindo aquilo que não é verdade. Fala para Deus, olha para esta ameaça. Olha para isso. Olha o que acontece no versículo 30, preste atenção. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder, do quê? Do teu dedicado servo Jesus, milagres. Está entendendo ou não? Ó, quando a gente aprendeu isso, tudo mudou.
Todas as vezes que nós estávamos passando por aflição, eu falava para minha esposa: vamos orar e vamos arrebentar. Deus vai dar vitória. Sabe o que eles fazem? Eles não pedem para Deus dar a morte, não. Deus fala assim, eles falam para Deus: Senhor, faz acontecer coisas extraordinárias aqui. Sabe por quê? Porque contra fatos não há argumento. Você não vai romper. Você fala: Deus, me faz prosperar. Porque você não vai ser feliz nunca. Aí você ora e fala: Deus, olha para esta ameaça, para esta afronta, e põe agora a tua mão aqui e faz acontecer sinais através da minha vida. Olha o que a igreja primitiva, qual era a arma deles contra a afronta? Qual que era a arma deles? Eles falam assim, ó: estende a mão para curar. Diga assim: para curar, não para matar. Aí quando o povo que os perseguia viu o alvoroço que Deus estava fazendo no nome de Jesus através daqueles que eram atribulados e perseguidos, todo mundo se constrange. E a Bíblia diz que muitos se renderam ao nome de Jesus. Olha que impressionante. Isso aqui é um milagre. Estende a tua mão para curar. Versículo seguinte, olha o que a Bíblia diz. Quando terminaram de fazer esta oração, o que aconteceu? O lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Mas eles estavam em um ambiente hostil. Eles estavam em um ambiente ao qual eles estavam sob pressão. Ali todo mundo que estava ali queria matar eles apedrejado, lançar na prisão. Quando você se vê num ambiente hostil, aonde ninguém acredita em você, aonde as pessoas estão caçoando de você, aonde as pessoas estão rindo de você, aonde as pessoas estão falando que você não vai ser nada nem ninguém, você vai intimamente, internamente invocar o nome de Jesus, e aquele lugar vai tremer, e o céu vai responder, e todos vão ver quem está com você. Entenda, sob pressão, nós clamamos àquele que tem o poder de destruir qualquer tipo de armas forjada contra nós. Olha o que acontece, o lugar começa a tremer. E todos foram cheios do Espírito Santo. E olha só, preste atenção. O crente precisa ser inteligente. A arma é a palavra. Depois que orou, o lugar tremeu. Quando você estiver num lugar cheio de afronta, quando você estiver dentro de um ambiente cheio de opositores, para de querer tirar satisfação, de discutir se você está certo ou errado, para de querer bater boca com as pessoas, você ora. E não vai demorar, aquele lugar vai tremer. E daqui a pouco aquele que estava caçoando vai vir chorando: ora por mim. Fala com Deus por mim, ora pelo meu casamento, ora. Quantas vezes aqueles que nos perseguiram e que nos colocaram em ambientes, em situações hostis, de pressão, daqui a pouco estava pedindo: ô pastor, ora por mim. Assim vai acontecer na sua vida, eu profetizo em nome de Jesus. E aí você vai ver aquelas pessoas, e elas vão vir te pedir ajuda: ora por mim. Aí você vai ter ali a oportunidade de expressar o amor de Deus na vida dessas pessoas. E elas vão receber a oração. E elas vão ser cheias do Espírito Santo. Quantos creem? Diga glória a Deus. Diga: eu vou avançar, mesmo sob pressão. Porque a minha arma para vencer é a oração
é a permanência. Não pode desistir, meu irmão. A desistência vai acabar com a sua vida. Mas a perseverança vai salvar você. Você vai chegar amanhã lá no seu trabalho. Talvez você teve um dia difícil. Talvez a preocupação com as coisas, com os negócios, com as contas, está tirando a sua paz. Talvez a preocupação com os seus sonhos que você estabeleceu e você cada dia vê que está mais difícil de acontecer, está entristecendo você. Mas você vai chegar amanhã num ambiente ao qual você está vivendo essa pressão, essa intimidação. E você vai falar: Senhor, eu não vou mais lutar sozinho. Eu entrego hoje nas tuas mãos esse problema. Eu entrego nas suas mãos agora minha casa, meus filhos, minha família. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Eu entrego essa conta. Eu entrego esse prejuízo. Eu entrego esse negócio, Senhor. Eu entrego agora. Porque eu creio que o Senhor é o Deus que tudo pode. O Senhor é o Deus da igreja primitiva. O Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Senhor é o Deus que os sustentou os profetas. O Senhor é o Deus que vela pela tua palavra. O Senhor é o Deus que envia a tua palavra e ela não volta vazia, até que se cumpra aquilo que o Senhor enviou a fazer. Então você não está sozinho nesta opressão. A partir de hoje você vai vencer. Você vai romper. Você vai crescer. Quanto mais perto da vitória, maior é a pressão. Mas agora você não vai desistir. Porque você entendeu. Você vai fazer como os apóstolos fizeram. Mediante as ameaças. Eles oraram. Olha para eles, Senhor. Olha para esta situação, meu Pai. Toca na minha vida, Senhor. Opera milagres através de mim. Faça acontecer comigo como o Senhor fez com Isaac. Que naquela terra seca, improdutiva, sem vida, o Senhor fez com que ele plantasse e colhesse 100 por 1. Houve opressão. Quando ele encontra o poço da sua herança, os inimigos foram lá e taparam os poços. Isaac disse: não vamos brigar, vamos furar outro. E eles vão e furam e tampam, e o Isaac: vamos furar outro. Meu irmão, quanto mais te oprime, mais você cava poços, e mais águas vivas você vai ter. Quanto mais você está em lugares áridos, em lugares ruins, você vai clamar aos céus, e Deus vai fazer do deserto uma grande lavoura, uma grande colheita. Porque você vai orar. Porque você vai falar: Senhor, coloca as suas mãos e me ajuda nesse negócio.